Bom dia, sejam bem-vindos ao Eco Maranhão, a diversidade em cena, desenvolvimento sustentável com responsabilidade social, 26 de julho de 2014. O período eleitoral é pródigo em diversas facetas. Primeiro, ele é pedagógico, crítico e autocrítico. Relaciona amizade com liberdade, com equidade social e até a busca da emancipação eleitoral. Dentro desse cenário complexo, composto e diversificado, é possível alinhavar uma mudança de paradigma quando se fala em desenvolvimento sustentável? Quem, por sã e clara natureza, alinha as possibilidades da equidade de justiça social, da sustentabilidade não genérica, da produção mais limpa para um mercado menos poluído, do consumo mais sustentável do que o consumerismo exacerbado, do saneamento ambiental em vez do saneamento básico, da economia verde similar a uma economia criativa. Quem sabe se esse novo paradigma de sustentabilidade não procura dizer o que todos já sabem. É preciso refletir antes de consumir. Nessa linha tênue do equilíbrio da natureza, dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável, o que se busca na realidade é trabalhar o bem para o bem-estar e, todavia, naquilo que você quiser complementar. Essa via única de equidade, equilíbrio, desenvolvimento, natureza, água, etc., traz, em síntese, uma mudança para uma visão de governo sustentável. O novo dirigente público tem que ter claro que o planejamento é a base do governo de vizinhança saudável. A equidade é o trabalho e o respeito pela vida das pessoas com bem equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida. O IDH, que hoje reconhecemos como chulo, tem que dar lugar ao VH para agir. É hora de pensar local e agir global. Veja que o junho passado foi o mês mais quente desde a média global instituída em 1980. E aí, são 35 anos praticamente que o mundo está dizendo que o clima não está dando sopa. No ar, Eco Maranhão. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Aquela matéria que fiz lá no Rio Preguiças, há uns 3 meses, repercutiu com Antônio José e o Ministério Público Federal acaba de chamá-lo e ele esteve aqui em São Luís prestando esclarecimentos sobre a ameaça lá no Parque Nacional do Lençóis, mais precisamente ali na Ponta do Mangue, onde ele reside, trabalha e vive com a família, e o destempero, segundo ele, do ICMBio, que não dá atenção a quem é nativo da área. O que me preocupa em primeiro lugar é sobre a agressividade do ICMBio, que está nos prejudicando, porque eles, como autoridade, é para eles nos preservar, não explorar o que eles estão fazendo com nós. Porque nós, como eu tenho meu filho e tenho meus netos, o que é que eles dizem? Nós não pode fazer casa mais dentro do parque, tem que fazer fora do parque, que eu estou achando muito errado eles fazerem esse tipo de trabalho, principalmente com os nativos. Nós, como minha mãe morreu com 98 anos, e minha avó não tive conhecimento, que morreu com outras quantidades, que antigamente o pessoal morreu mais com mais maioria de idade, que hoje eu agradeço muito a Deus se eu chegar pelo menos o meio da idade do que a mamãe morreu. Então, se eles estão muito fazendo as coisas que não devem fazer.
principalmente, nós não pode fazer um cercado, nós não pode... que nós não estamos destruindo a natureza, estamos preservando a natureza. Então, isso é uma coisa que eu queria que o poder público tomasse as providências, que é para nós ter uma liberdade de nós ter esse poder de chegar ao ponto de nossos filhos fazer as casas junto com os pais, não fora dos pais. Os arrastão, eles estão... Barco de pesca. Os barcos de pesca, eles estão, já exploraram, já acabaram hoje, não tem mais o camarão, não tem mais o peixe, porque os barcos já pescaram muito e acabaram com tudo. E hoje, se nós for fazer um cercado, para nós fazer um pocinho, que não é um açude, e botar dentro de um poço, para na hora que nós ir na praia e não encontrar o peixe, nós se manter daquilo que nós tem ali, eles não aceitam. E nós não estamos poluindo, nós moramos lá no beijo da praia, só das nossas casas para a praia, nós não estamos fazendo nada de errado. Agora, só que eu acho errado nesse sentido, que eles não querem que nós faça nada, nós estamos vivendo preso. Quando o camarão está dando, o menor número de barco é 12, de 12 a 15 barcos na nossa área lá. Eles estão arrastando, porque eles para arrastar com 30 milhas, não com a milha que eles na beira da praia. Na beira da praia. Agora, Antônio José, você me falou também da questão da gestão do parque. Existe um conselho que não está atendendo as comunidades. Como é isso? Qual é o critério de escolha de conselheiros? Essa escolha de conselheiro eu não posso nem muito bem explicar, porque eles fazem o conselho incubado, que não, as comunidades, a associação não faz parte, que eles não chamam a gente, porque pelo direito é para eles chamar nós e chegar ao ponto de esclarecer para as comunidades e para a associação. Isso não ocorre? Não. Isso até no momento, no meu conhecimento, eu como presidente da associação, que devia eu saber, estar por dentro do que eles montam, e eu não tô sabendo. Qual é a tua nota hoje para o ICMBio dentro do parque? Minha nota é ter o regulamento de ele se chamar a associação e participar em cima do que é o... Você já ouviu falar em plano de manejo? Até agora no momento já vi falar, só que ainda não está existindo lá na nossa região. Quer dizer, o plano de manejo é só restrição, não faz isso, não faz aquilo. Benécias não tem? Não. Chegou, rapaz, você não tem que fazer isso. Então, assim, como nós somos do interior, não tem muita sabedoria, mas por causa da autoridade era para chegar, não fazer o que eles estão fazendo, porque está sendo errado. Bom, eu fiz assim, essa enquete aqui com o Antônio José, fazendo uma referência diretamente com a reserva extrativista do Delta. Essa matéria que eu rolei lá no Araioses tem muito a ver com essa condição de vida das pessoas aqui do Parque Nacional dos Lençóis. Aqui, a Unidade de Conservação e Proteção Integral, Parque, ponto. Lá, a reserva é de uso sustentável. Um é diferente do outro? Mas só que aqui acontecem as mesmas coisas que acontecem na Resex. Só para você ter uma ideia, o Antônio José me disse que lá moram mais ou menos umas 5.000 famílias. Eu acho que ela tem uma faixa de umas 15 comunidades que está dentro do parque. É só no que eu estou lembrando, mas eu acho que tem mais. Dá umas 5.000 famílias? Dá até mais. É mesmo? Nessa faixa eu acredito que dá até mais a família. Agora habitante é mais disso. Olha, quando eu perguntei essa questão de quantidade, é para dizer ao senhor e à senhora que a primeira providência do plano de manejo é indenizar as pessoas do parque, já que ele é um parque de uso restrito, só para pesquisa, educação e também turismo comunitário de base, que agora está começando a sair do papel para vir para as comunidades. E dentro desse aspecto do turismo de base comunitária, o parque se inclui.
Então, aqui deixa um recado para o ICMBio. Chame as comunidades de dentro do parque para proceder diagnósticos para levar o programa de turismo de base comunitária, no caso, turismo ecológico. Mas nós vamos ainda fazer peregrinação, vamos tentar ouvir o ICMBio, claro, para ver o contraversão do que o Antônio José acaba de colocar, que é um assunto muito complexo. Repete a matéria que eu fiz com o promotor Alexandre Soares, quando ele trata do parque e das recomendações ao ICMBio. Existem outras unidades onde, apesar de o regime de proteção ser mais rigoroso, há a presença humana, como é o caso do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com relação a qual o Ministério Público Federal expediu recomendação ao ICMBio para que adote providências no sentido de discutir junto à população local a pactuação de termos de compromissos que garantam, digamos assim, a subsistência dessas populações sem prejuízo da conservação ambiental da região, de extremo valor para o Estado e para o Brasil também. No caso dos parques nacionais, é permitido o turismo, mas um turismo a ser desenvolvido de forma regrada, de forma controlada e não de forma predatória e não de forma excessiva. É necessário que a administração ambiental possa dar conta dessa tarefa, de saber controlar o turismo nesses espaços protegidos para que ele, além de uma fonte de diversão, de conhecimento, de cultura para a população, não se torne em uma fonte de degradação. Porém, o grande problema que essas áreas possuem hoje é um problema de fiscalização local através da administração ambiental, que infelizmente não dispõe de pessoas em quantidade e com equipamentos suficientes para manterem um trabalho constante. E um trabalho constante com uma luta entre poucos agentes de fiscalização e, de outro lado, um grande quantitativo de pessoas que querem exercer uma atividade econômica incompatível com esse regime. Há uma diversidade de espaços que deveriam ser resguardados pela sua própria feição biológica. O problema é que as pessoas não respeitam essa atividade, essa limitação às suas atividades, melhor dizendo. E pior ainda, além do desrespeito de algumas pessoas, existe também, em alguns casos, a leniência dos órgãos ambientais que não agem, digamos assim, de forma devida em coibir prontamente essas atividades. E há algo pior ainda. Em alguns casos, quando há atuação dos órgãos ambientais, as pessoas simplesmente descumprem os embargos administrativos. E numa situação que pode trazer consequências cíveis, com a obrigação de demolir aquelas construções, e mesmo criminais, sujeitando-as à responsabilidade em responder uma ação criminal e, eventualmente, suportar uma condenação criminal. Então essas situações, na verdade, colocam um peso muito grande, não apenas sobre os órgãos ambientais, mas sobre o papel da sociedade também em cumprir a legislação ambiental e denunciar também essas ocupações indevidas. Hoje vamos ver e ouvir e saber um pouco do que os estudantes acadêmicos esperam do seu curso de engenharia, de gestão ambiental, seja o que for, dentro dessa construção do que chamamos de desenvolvimento sustentável. Vamos conversar aqui com o Nael, lá da Universidade Pitágoras, também com o Mário, e vamos saber dos dois qual a expectativa de um cenário promissor no Maranhão. Falar do meio ambiente é o assunto da vez. E não custa lembrar que todo mundo pode dar uma mãozinha para o planeta. É bem simples. Olha só. Se você estiver em casa ou na rua, o lugar do lixo é na lixeira. Sempre. Jogar lixo no chão não tá com nada. Na hora de escovar os dentes, fique ligado. Se não estiver usando a torneira, feche. A gente precisa das plantinhas e das árvores, porque elas são o pulmão do nosso planeta. Chame seus amigos para plantar várias mudinhas.
Só deixe a luz acesa se for necessário. Apagando a luz, você poupa energia e a natureza agradece. Quando for desenhar, não seria bacana utilizar os 2 lados da folha antes de pegar uma nova? Agindo assim, você evita a derrubada de milhares de árvores. Tá vendo como é fácil ajudar? Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Pois bem, estamos de volta aqui com o nosso Eco Especial, trazendo diversos assuntos, entre os quais nós vamos dedicar um pouquinho à academia, falando mais do discente, que são aquelas pessoas que estão no banco das escolas, principalmente de ensino superior, tratando da sua expectativa de vida profissional. E recebemos aqui a visita dos acadêmicos da Universidade Pitágoras. Tudo bem, Nel? Tudo bom? Dia. Bom dia. Como é que você está? Tá bem? Bem. E o clima da cidade tá bom? Muito quente? Quente, está quente, tem que melhorar. E lá no Pitágoras, como é que está a engenharia ambiental? Bem, é um curso, né, bom, tá tranquilo, né, e que a gente tem perspectivas de melhoria, né, no desenvolvimento de conteúdos e da participação em si, não só da faculdade, com os alunos, mas com a sociedade também que tem que se envolver. E a extensão da universidade? Você já tem noção de como fazer experimentos fora da academia? Ao longo dos 4 períodos que a gente está e passando para o 5º período, está se focado mais para sala de aula. Tá? Dentro da sala de aula, entre o contato direto com o aluno, professor somente. Lá tem estação de tratamento de esgoto, né, no Pitágoras? Não tem no Pitágoras, né, onde a gente estuda, e acredito que as faculdades e as grandes empresas, os grandes condomínios, inclusive, que há necessidade de ter em São Luís e no Maranhão, a gente acha isso decadente, precário, que precisa ser melhorado, ser estudado, ser discutido e ser levantado, tá? Não tanto com a sociedade quanto para toda essa estudantada. E não necessariamente só na área da engenharia ambiental, né? Mas em outros cursos que requer essa discussão que não é aplicada, que não é discutida. E quando você fala com relação ao envolvimento das empresas, da EMAP, por exemplo, a gente do Maranhão, nós, não só do São Luís, mas do Maranhão e a nível de Brasil, enfrentamos grandes problemas ambientais que para a gente não é estranho, não é difícil você ver um problema quando você sai de sua casa referente às questões ambientais, seja na disposição inadequada de resíduos jogados em qualquer lugar, seja na questão do saneamento básico, que é precário na nossa cidade, no nosso estado, e que a gente vê que as universidades, seja pública ou privada, quanto as grandes empresas, até as micro e pequenas empresas, não se envolvem, não se interessam, não se discutem, não tem essa preocupação, talvez até por parte da falta da fiscalização do poder público, que não há, né, que não atua nessas questões para fiscalizar e cobrar dos órgãos públicos ou dos órgãos privados, que a gente vê que tem que melhorar. Não é difícil se ver um problema ambiental na sociedade, só que a população em si, os empresários não entendem ou não querem entender para se fazer melhorar, para implantar programas de melhorias, sistema de gestão ambiental nas suas empresas ou nas faculdades e discutir isso para que realmente tenhamos essa melhoria, né? Que quando se fala da questão da melhoria ambiental, da política, implantação da política ambiental, está se falando também de saúde, né, de qualidade de vida. E isso deve ser discutido. E a gente, como estudante, né, como universitário da área ambiental, percebe essa deficiência, essa falta de participação das secretarias estaduais e de meio ambiente e municipais, das faculdades que temos hoje no Maranhão, das academias que temos hoje no Maranhão, que tem esses cursos de meio ambiente. Então falta esse envolvimento, falta essa participação, né, da sociedade com a estudantada, com o poder público, com a sociedade, com as empresas privadas também, que são, hoje pode-se dizer que são os maiores indicadores, talvez, de poluição ambiental dentro de uma sociedade. Essa expectativa de um Maranhão mais sustentável,
Como é que ele passa pela sua visão? É uma questão que a gente não pode desanimar, não pode cruzar os braços. Nós, como estudantes, né, temos que pensar positivo e trabalhar em cima dessa questão, discutir, se envolver. Mas é algo que a gente vê que é difícil. De uma vez que você vê que o plano municipal de gerenciamento de resíduo sólido não está implantado hoje, quando você vê que está aí às vésperas do vencimento do prazo, da implantação dos aterros sanitários de forma adequada, instituído lá pela lei, e a gente vê que não tem como fazer isso, porque não tiveram interesse nenhum em discutir isso, em implantar isso, em fazer acontecer isso, não só a nível de São Luís, mas a nível do Maranhão inteiro, é difícil, sim. Eu, particularmente, não vejo nenhuma atuação, nenhum aceleramento do poder público em fazer isso acontecer. Eu não vejo esse envolvimento, essa participação, essa preocupação aí. O nosso plano estadual da política de meio ambiente não é implantado de fato, que deve ser discutido. Os partidos voltados aí para as questões ambientais só têm a preocupação de mostrar, né, na mídia que o plano do papel. O papel em si, e não vê a execução. Eu acho que tem que envolver inúmeros organismos, como o poder público, as secretarias todas do Maranhão municipais, onde nós temos muitos municípios que não têm uma Secretaria de Meio Ambiente implantada. As secretarias que estão implantadas hoje em alguns municípios não têm aquele papel importante na sociedade de fazer acontecer. Eu acho que tem que envolver o CREA, tem que envolver todos os organismos que direto ou indiretamente são participantes, são cúmplices dessa política que deve ser acontecida, e que não há fiscalização, que não há implementação, que não tem uma efetividade de fato para fazer acontecer, né, essa melhoria em si, essa perspectiva de melhoria nas questões ambientais. Por isso, a importância da educação ambiental extensiva, desde a base do jardim até os cabelos grisalhos da nossa civilização. E para tratar desse assunto, educação ambiental extensiva da academia para as escolas, o Mário Roberto, que é do curso de Engenharia Pitágoras, vai nos falar um pouquinho dessa expectativa. Mário, a educação ambiental ela não transita bem no meio das escolas. E a academia está fazendo esse trabalho interno? Enquanto acadêmicos, estamos nos preparando, né, para, assim como gestores, seremos gestores ambientais, passar um pouco do nosso conhecimento para essa garotada, né, que está se preparando para nosso mundo, no caso o mundo deles. Então é importante que a educação ambiental, a consciência, né, a questão de conscientização, não venha somente para a fase adulta. É importante que nós, enquanto pais, enquanto educadores, gestores ambientais, nós possamos preparar as crianças para o conhecimento, a importância de se preservar, passar para ele a importância de um rio, de um lago, né, um manancial, nossas praias, né, a questão da riqueza cultural, a riqueza econômica que nosso litoral tem, e não só nesse contexto, mas voltado para a vida pessoal. Como assim? Veja bem, muitas pessoas têm a cultura, o costume de estar dentro de um carro, aí a criança está comendo um sorvete, pai, o que eu faço com a embalagem? Meu filho, abre a janela e jogue fora. Isso é uma concepção errônea, errada, que um pai pode passar para o filho. Então, já que a escola é a segunda casa da criança, é importante que ela seja preparada para esse contexto, né? Mostrar a lição, o dever como futuro cidadão, não só visando a questão política, mas a questão social, né? Que se abrange, a questão ambiental está abrangente dentro da questão social. Então veja bem, se o pai obriga a escola um plano de gestão ambiental dentro da escola, desde as séries iniciais,
coleta seletiva, segregação de resíduos, poluição sonora, poluição gasosa. A pessoa, o ser humano, ele vai sendo lapidado, ele vai sendo transformado para que, quando se tornar um adulto, ele tenha uma consciência mais clara, mais objetiva sobre o seu papel como um membro social, né? Claro que isso abrange todos os aspectos, mas como a gente está resumindo aqui a questão ambiental, a gente tratar essas crianças como criança e mostrar o papel delas como um agente social ambiental, digamos assim, um agente social ambiental. Isso é importante, por quê? Porque se essa criança tiver o conhecimento da importância do meio onde ela participa, do espaço onde ela está presente, ela vai ter respaldo, ela vai ter conhecimento para poder cobrar do Ministério Público, das empresas, dos órgãos que implantam projetos de habitação em São Luís, né, que nós temos aqui o nosso crescimento populacional, né, tá muito grande, está extenso, então está se construindo muitos condomínios. E aquela questão que se falou anterior no seu programa, das estações de tratamento. Então, se você preparar o jovem, a criança, claro que ele vai seguir aquela linha do conhecimento, aquela linha de raciocínio, de respeito ao meio ambiente, às pessoas, né? Agora, Mário, a gente está falando de educação ambiental e a gente está falando de pessoas, mas as pessoas que estão à frente da gestão pública não tem na pauta, por exemplo, a questão do sistema de gestão ambiental internalizado, como as fábricas têm, né? Como os ambientes estruturais têm, e isso passa no bojo de meio ambiente, isso é coisa... deixa para lá, isso é assim mesmo. Quer dizer, já existe uma conformidade? Você acredita nisso? Bem, essa questão... Uma coisa assim banal, uma coisa sem lógica. Eu vejo o empresariado, como você mesmo falou, é pouco cobrado. A taxa do lixo, na minha concepção, só poderia advir se o sistema de gestão ambiental municipal taxasse os resíduos em 0,10%, 0,1%. Quer ver uma coisa? A compensação ambiental, isso é pedagógico. A compensação ambiental é paga pelos empreendedores de grandes projetos que geram grandes impactos. Não é paga? 0,5% do valor bruto do empreendimento. Preste bem atenção. Isso é a compensação ambiental, que não é um imposto. Não é um imposto. Compensação ambiental é 0, até 0,5% do valor bruto do empreendimento. Se uma garrafa de água mineral vale R$4, aquele garrafão de água mineral gera um tributo de 0,2% do valor da água mineral para compensar a taxa do lixo. Você está entendendo? Entendi. Porque a empresa da água mineral, não água mineral não, água engarrafada de mesa, nós não temos água mineral. Vamos largar de estar inventando. Pois é, então a empresa deveria pagar 0,2% pelo galão da água mineral recolhida. É o que ela não faz. Se você pegar... O professor Zelito disse, Márcio, fui levar o meu garrafão para a empresa que negocia água mineral, ela não recebeu o garrafão. E a lei virou jurisprudência. Todos que geram resíduos são responsáveis pelo seu descarte e condicionamento. Eu, consumidor, eu posso pegar os meus resíduos e levar para quem o produziu. E receber o ativo do meu custo ambiental. Mário, vamos encerrando por hoje, mas a gente fica em aberto e vamos abrir. Eu faço um desafio para o coordenador lá do Pitágoras, do seu, mas do pessoal que tem engenharia ambiental. Vamos discutir essa geração, né, de conhecimentos, porque a universidade ela não pode se recusar a discutir essas questões. Ok, Mário? É importante porque a gente vai abrindo os leques de discussões, de conhecimento e trazer a real situação da gestão ambiental, da conscientização ambiental do povo ludovicense,
Digo sociedade em geral, porque nós estamos inseridos nesse meio. Nós temos nossos compromissos, mas também nós temos nossos direitos. Assim como as grandes empresas têm seus compromissos e seus direitos. E é importante frisar sempre assim. Eu vou sempre bater nessa tecla. A educação, ela vem de berço. Se for implantado projetos sociais nas escolas, com contexto ambiental, daqui para frente só tem a melhorar. Concordo. Só tem a melhorar. Um dos meus objetivos, se Deus quiser, é poder, depois que me formar, o meu papel social é poder levar para as escolas projetos ambientais pedagógicos. Que isso é importante. Eu acho isso importante. Eu acho importante você construir a mente dos jovens de forma positiva. E a questão ambiental, inserir o jovem na questão ambiental é um fator predominante para que nós possamos mudar esse contexto histórico, na verdade, histórico, que atualmente foi inserido a questão ambiental. Eu quero destacar aqui 3 assuntos que eu recebi essa semana. Primeiro é que a Associação dos Moradores do Conjunto Radional conseguiram na Justiça que a Mota Machado, prestem bem atenção, que a Mota Machado tem a obrigação de construir estação de tratamento de esgoto para jogar no Rio Anil já pré-tratado. Aqueles 2 edifícios da Avenida dos Franceses que a gente denunciou aqui, e que sirva de exemplo. Aliás, 2013, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de Brasília deu ao IBAMA a responsabilidade de demolir, esse é o termo, demolir todas as construções margeando a área de preservação permanente. Ou seja, a margem de rios, riachos, lagos. Mas por que o IBAMA... Pedro, rapaz, interessante, você me disse que a partir de março deste ano teria um navio aqui na beira da costa para tratar justamente dos barcos arrastões, que não são do Maranhão, são todos de fora, Santa Catarina, Ceará, etc. E os barcos estão lá dizimando toda a fauna marinha. Isso já, bote ano. De São José de Ribamar, tem um novo secretário de Meio Ambiente, é o meu amigo, o artista cultural, J. Calisto. Olha, e cultura é meio ambiente, não se espante que o cara é da área cultural, ele era secretário da Cultura, é um entusiasta, brincador de bumba-boi, e agora é secretário de Meio Ambiente de São José de Ribamar. E o Calisto tem uma missão incrível. Calisto, essa pegada do lixão de Ribamar tá grande. Ou você dá um jeito, amigão, ou você vai pego pelo Ministério Público. Primeira medida, Calisto, chama os catadores do lixão, coordena isso, cria a associação dos catadores, contrata os serviços dos catadores, é contratado, não é convênio, é contratar, as prefeituras têm que contratar o serviço dos catadores. Sem isso, não vale convênio. Lá de Icatu, Inaldo Soares, como fomentar ecoturismo na região, Márcio, sem plano de resíduos para a destinação final do lixo? E o plano de manejo da Apupuaçu já decidiu se é possível fazer isso? Na realidade, Inaldo, essas coisas no Maranhão é tudo embrionário. Eles inventam um plano de ecoturismo, não sei o quê, sem planejamento nenhum. É o modismo. Você sabe disso perfeitamente, mas nós vamos estar atentos, tá, Inaldo? Muito obrigado aí pela receptividade. E do Comitê de Fruticultura do Maranhão, tá aí, galera, um seminário de sensibilização da fruticultura do Maranhão, dia 8 de agosto, no CECEM da UEMA. Mais contatos com o EMABio, o emabio@gmail.com, ou com Fernando Canavieira, na Secretaria de Agricultura. Muito obrigado, Fernando, e com certeza nós vamos estar lá. Eu quero dar um alô para o meu amigo Ricardo Bati, um ecologista inveterado, né? Ricardo é da FM aqui da Difusora, mas eu quero dizer o seguinte, que é possível ter lixo zero. E eu faço um desafio para qualquer prefeito. Se você quiser trabalhar lixo zero, consulte essa galera aqui que nós vamos lhe dar uma solução.
Tenham todos um bom final de sábado e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Bom dia.